Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Master. Nesse sábado, a edição é a de número 81. Vamos caracterizar como uma edição realmente especial. Nesse momento, vamos dizer assim, delicado, da Covid na Paraíba e, por não dizer, em praticamente todo o Brasil. Só lembrando que estamos ao vivo nos canais 20 e 520 da Claro. A NET está incorporada a todo esse sistema. Na internet, para todo mundo, no endereço tvmaster.tv. E nesse instante, o YouTube em TV Master Play e o Instagram, Facebook, ou seja, todas as redes estão voltadas para a saúde aqui na nossa querida TV Master. Lembrando também que a TV Master tem os seus aplicativos. Você pode baixar, lógico, de forma gratuita, tanto na loja do Google Play, se você tem Android, e na loja da App Store, se você tem padrão iOS. Vai buscar o aplicativo lá da TV Master e também poderá, de qualquer lugar no mundo, da palma da mão, assistir toda a nossa programação. Só lembrando que, devido a esse momento que estamos vivenciando e a informação, ela se torna fundamental, ela salva vidas, nós vamos ter a semana praticamente próxima, a semana inteira, várias edições à noite do programa Saúde Master. Ou seja, a TV Master tem esse compromisso, e sempre teve, de levar a informação verdadeira, a informação séria, a informação balizada para toda a Paraíba e para o Brasil e também o mundo. Eu quero começar e já agradecendo a todas as pessoas que estão trabalhando agora nesse sábado chuvoso, né, aqui em João Pessoa. E há uma imagem que o Alisson vai colocar aí. Essa imagem, que é uma imagem que vai retratar na Paraíba inteira a esperança. É a imagem que nós temos hoje do doutor Zé Carlos e também do Ricardo Carlos, ou seja, eles têm toda uma história, lógico, ligado ao São Brás, ligado à Paraíba como um todo. Vocês estão observando aí nesse momento, né? Nós temos o doutor Eduardo Carlos, que ele foi extubado, ou seja, a notícia é boa, e também nesse momento o doutor Zé Carlos e o Ricardo Carlos também se recuperando. Portanto, eu quero começar com essa palavra, que não deixa de ser a palavra e a mensagem de esperança. E eu tenho certeza que nesses símbolos que nós mostramos, que na verdade compõem a história da Paraíba, como por exemplo o doutor Zé Carlos, né, que é uma figura extraordinária além de tudo, ele é realmente uma pessoa que identifica a Paraíba como um todo. Eu nunca me esqueço, antes da pandemia, eu fui ministrar uma palestra em cima do aplicativo de proteção à mulher, o SOS Mulher Brasil. Quando acabou a palestra no São Brás, aí o doutor Zé Carlos disse: eu faço questão de conversar com o Fábio César. Aí eu estive lá, é impressionante. Foi 1 hora de conversa, a visão do doutor José Carlos, o dinamismo dele, eu acho que é nisso que temos que pensar nesse momento. Ou seja, na palavra esperança, recuperação, e daqui eu tenho certeza de todos que compõem a TV Master, na figura do seu presidente, Alex Filho, eu quero citar também o Ivan Araújo e todos, sem dúvida, que compõem, os apresentadores que compõem a TV Master, essa corrente positiva, mas não só para a família, vamos dizer assim, do São Brás, mas principalmente para
toda a Paraíba, muita saúde para toda a Paraíba, para todo o Brasil. É esse o nosso sentimento. Essa corrente positiva, ela tem que gerar energia. E isso acontecerá se Deus quiser. Eu já tenho aqui a meu lado o convidado desse programa especial, nesse sábado de manhã, ao vivo, lembrando, que é o doutor Ricardo Azevedo. Doutor, muito obrigado pelo senhor estar aqui mais uma vez no programa Saúde Master, doutor. E eu realmente aperreio muito o senhor, não é, doutor? Fábio, é um prazer estar aqui mais uma vez. Apesar das circunstâncias, nós estamos aqui para isso mesmo, para tentar ajudar. Doutor, nós ainda vamos adiante fazer o nosso programa sobre oftalmologia. Vai chegar o dia. Agora, a especialização, os contatos do doutor, a formação, vamos dizer assim, até internacional, ligado com as grandes universidades do mundo, compõe nesse momento, eu tenho certeza, um aspecto diferenciado na informação. Desde a primeira vez, na segunda vez e agora na terceira vez que o doutor Ricardo esteve aqui nessa bancada que salva vidas, ele trouxe informações realmente de primeira mão, informações da ciência, não são fake news, são informações de um grande profissional, de um grande pesquisador, como eu sempre digo, e que está aqui para prestar esse serviço de utilidade pública. E já vamos começar, lembrando que a nossa interação também se dá pelo código QR, basta apontar a câmera do celular para o código QR, que deve aparecer aí daqui a instantes, e você pode também fazer uma pergunta aqui na bancada. A outra forma também bem rápida. Se você está no seu navegador agora, qualquer navegador, você basta colocar por extenso, teste aí, você coloca iaidoutor.com, que vai cair também aqui nos nossos dispositivos. E vamos realmente iniciar, porque são muitas as colocações, são muitas as dúvidas realmente nesse momento que eu caracterizo como delicado. Doutor Ricardo, qual a sua visão, já que o senhor acompanha, e não só acompanha, o senhor emite informações para o governo do estado da Paraíba, para as prefeituras, em comum acordo com as instituições internacionais. Como o senhor vê esse momento aqui na Paraíba em relação à pandemia? Preocupante. Né? Nós temos vivenciado um aumento significativo no número de casos, né? O que significa que a transmissão está em alta. Então, nós temos que realmente levar isso em consideração e seguir as medidas corretas para tentar conter esse avanço da epidemia. Doutor Ricardo, na primeira vez, o senhor tinha sido vacinado com a primeira dose. Eu fiquei mais contente agora que o senhor já está também com a segunda dose da vacina, a Coronavac, não é isso, doutor? Exatamente. Hoje já faz aproximadamente 2 semanas que eu tomei a segunda dose da Coronavac, da vacina. É uma vacina que funciona para nós, profissionais de saúde, e eu espero que em mais, talvez, uma semana, eu já tenha uma proteção leve a moderada contra casos graves, não é? Mas, assim mesmo, continuarei usando a máscara, porque nenhuma dessas vacinas foi provada funcionar para contaminações com altas cargas virais, o que significa dizer que elas são eficazes, mas são eficazes no contexto em que elas foram testadas. E elas foram testadas em pessoas que estavam usando máscaras e se protegendo devidamente. Doutor Ricardo, eu sei e o Brasil sabe que o senhor é um grande especialista quando o assunto é vacina. E nós vamos falar, lógico, no decorrer do programa sobre esse assunto. Eu tenho cada vez mais, doutor, imaginado que a salvação, vamos usar essa palavra, será realmente a ciência através das vacinas. Não é isso, doutor?
É isso mesmo. Felizmente, nós temos várias plataformas de vacina, elas se complementam de alguma forma, também têm suas limitações e elas nos trarão, de fato, a proteção que nós precisamos como sociedade para conter essa disseminação do vírus, né? Nós temos novas variantes do vírus e também as plataformas, existe uma certa versatilidade na habilidade delas se converterem, se mudar ao estímulo imunogênico e assim você cobrir novas cepas, novas variantes virais. Então, nós somos muito otimistas em relação ao papel das vacinas, né, e ao impacto que ela terá no controle dessa pandemia. Doutor Ricardo, nós vamos falar um pouco em aglomeração, porque assim, há muita coisa com mais de um ano que já está comprovado. Eu sei que no Brasil, para complicar muito mais, nós temos uma divergência muito grande de informações. Inclusive, quando o senhor começar a falar, o Alisson vai dividir com imagens que vai mostrar, obviamente, que é o que não falta, né, em momentos anteriores, essas multidões, basicamente disseminando o vírus, como já sabemos e já entendemos. Quando a gente fala das medidas restritivas que têm que ser adotadas, e algumas pessoas ainda dizem que essas medidas foram brandas, foram leves no momento. Qual a opinião do senhor, doutor? As medidas, elas são bem-vindas, né? Elas são necessárias, não há dúvida sobre isso, né? Nós estamos aí atravessando uma linha muito perigosa, né? Que a nossa disseminação atual, na realidade, ela vai ter um impacto, né, sentido nos nossos leitos, nos nossos leitos de UTI e enfermaria, daqui a provavelmente 3 semanas. Então, as medidas têm que ser tomadas, sempre prevendo esta evolução dos casos que estão aparecendo hoje, do contágio que está ocorrendo hoje, mas que leva em consideração o tempo em que esses casos se tornarão, uma parcela deles se tornarão casos graves. Então, elas são necessárias para conter as aglomerações. Por outro lado, hoje nós temos uma série de limitações, o contexto é diferente, não é? Nós não temos mais aqueles mecanismos de suporte social e econômico para permitir que haja lockdowns estritos. Então, as medidas restritivas são, de fato, a melhor solução. É importante que as pessoas tenham em mente que se elas precisam cumprir o seu papel em tentar conter essa disseminação, porque o lockdown, na sua forma mais estrita, seria algo que teria um impacto muito grande sobre a economia, sobre a vida das pessoas, além do Covid. Então é importante que cada um faça a sua parte agora, para que nós não tenhamos que ter medidas mais restritivas ou mais estritas nesse sentido. Doutor Ricardo, a gente sempre analisa e temos que pensar que daqui a pouquinho, dia 10 de março, o governo do estado, a prefeitura, eles irão ter que tomar decisões. Ou seja, em relação a essas medidas que foram adotadas. Qual é a visão na projeção que eu sei que o senhor tem, e vamos mostrar daqui a pouco em relação à doença na Paraíba, o que é que o senhor acha nesse momento em relação ao dia 10? Essas medidas possivelmente serão ampliadas, teremos medidas mais rígidas. Qual a visão do senhor? Olha, nós estamos entrando numa fase contínua de mais de 1.000 novos casos por dia nos últimos dias, não é? A gente sempre faz sempre tenta ter uma visão ao longo da semana, porque esses números eles caem em finais de semana por causa da computação dos casos. Então, se você colocar aí, e nós temos uma curva que mostra que se continuarmos nesse ritmo, nós rapidamente atingiremos a marca de 250 mil casos de Covid aqui, o que significa que nós teremos aproximadamente mais entre 20 e 30 mil casos nos próximos 15 a 21 dias. Né? Então, existe um potencial, se você considerar que entre esses
digamos, 20 a 30 mil casos, nós teremos aí 5% de casos graves que necessitarão de leito de UTI. Né? Então, aí você pode considerar, tratar como uma previsão real de que no próximo mês nós teremos aproximadamente 1.500 pessoas, né, que precisarão de leitos de UTI. Então, aí a gente já começa a entrar naquela faixa de risco, né, para sobrecarga de sistema. Né? Nós ainda estamos numa faixa que nos permite conter a disseminação, conter a evolução da epidemia e evitar que chegamos a esse ponto. Né? Mas é preciso ter isso em mente, né, para que todos se façam a sua parte, como eu falei antes, e que a gente consiga conter a disseminação, consiga reduzir essa base de novos casos, né, antes da gente ter a sobrecarga no sistema. Doutor Ricardo, quer dizer, o senhor projeta de forma preocupante, é lógico que isso tudo depende das medidas, de uma cooperação geral que envolve a população, me refiro ao lockdown, me refiro ao isolamento, me refiro às medidas de proteção. Mas a gente tem que ser também realista. Quer dizer, imagine 1.500 pessoas precisando de um UTI. Eu já vejo hoje, de forma muito preocupante, quando a gente vê UTI 90% ocupado, UTI na Paraíba 94% ocupado. Doutor, eu creio que um percentual desse, na complexidade que é a Covid, dentro de uma UTI, isso é gravíssimo, na minha opinião. É gravíssimo e está mostrado que UTIs, a gente não deve usar a lotação de UTI como um bom parâmetro para se permitir a disseminação da doença. Né? Até mesmo porque a letalidade dentro de uma UTI é muito alta, principalmente por Covid. Né? Então, em algumas faixas etárias, a letalidade chega a 80%, né? Em outras faixas etárias a 20%. Nós temos, em média, aqui uma mortalidade de UTI associada à Covid de aproximadamente 50%. Né? Temos instituições aqui que trabalham, que têm tido uma mortalidade em torno de 40%, outras que a mortalidade está acima disso, entre 60% até 70%. Né? Então, a nossa letalidade, eu costumo sempre dizer isso, né? Porque se fala muito em letalidade associada à doença, mortalidade, e eu vejo informações, mensagens circulando com um ranking de países com mortalidade diferente e colocando o Brasil numa posição confortável, mas isso está absolutamente errado e distorcido. Né? A mortalidade do Brasil está extraordinariamente alta. Né? Você não imagina como ela está alta. Ela só não é mais alta porque a nossa população é muito jovem. Então, se você fizesse um ajuste de população, da idade da população, e, por exemplo, colocasse a população, a distribuição etária que populações, que países como Inglaterra, países como Portugal têm no nosso Brasil, né, a nossa mortalidade, nós estaríamos com certeza ali entre as primeiras 2 ou 3 posições no ranking de mortalidade por Covid. E a nossa mortalidade em UTI é muito alta, né? Para você ver, você olhar os dados da Inglaterra, a Inglaterra tem uma mortalidade na faixa etária acima de 75 anos, em torno de 11%. Né? A nossa mortalidade, a nossa letalidade aqui por Covid em João Pessoa, por exemplo, está mais próximo de 30%. Né? Então, nós temos uma letalidade aqui, nessas pessoas idosas, quase 3 vezes maior, né? Entre 2 a 3 vezes maior para a maioria dessas faixas etárias acima de 60 anos, do que países europeus. Então, é muito alto isso. E, então, a mensagem é: a UTI não é solução para a Covid. Né? O paciente não pode chegar na UTI. Quando ele chega na UTI, a batalha já está ali, né, um pouco perdida. Doutor Ricardo, eu sei dos títulos do senhor em relação a uma das maiores universidades do mundo, nos Estados Unidos, que está fazendo um trabalho de excelência para o mundo em relação à Covid, que é a Johns Hopkins. Essa universidade é uma referência realmente. Eu sei que o senhor
fez lá doutorado, enfim, muitos estudos. E quando o senhor fala dessa taxa de letalidade, eu tenho certeza que o senhor fala com imensa propriedade. Doutor, tem um cientista, né, que ele defende um lockdown geral no Brasil. Esse cientista, eu cheguei a conhecê-lo em 2014. Ele é o Miguel Nicoleles. O Miguel foi aquele que, na época da Copa, a Copa do Mundo 2014, ele pegou uma pessoa que tinha uma deficiência, né, de mobilidade e criou todo um sistema para que ele desse o pontapé inicial da Copa. Aquela Copa que o Brasil perdeu de 7-1. Portanto, esse cientista, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Manaus, ele é muito respeitado em toda a comunidade. E essa semana ele coloca um artigo, se eu não me engano agora ele mora nos Estados Unidos, ele coloca um artigo que ele diz: não há outra solução diante do momento que o Brasil chegou. Teria que ser um lockdown geral. E aí, doutor? O Miguel Nicoleles, ele não é um especialista em saúde pública, né? Ele é um neurocientista, e eu acho que você, em saúde pública, você não pode ter uma análise muito focada, né, restrita a situações epidemiológicas que não levam em consideração o contexto geral, né? Então, no início da pandemia, nós tivemos aqui o sistema de amparo social, né? Tanto para os empregadores colocarem seus trabalhadores em redução de carga ou em suspensão de carga, né? Suspender os contratos por um tempo, né? Isso aliviou muito os empresários, os comerciantes, mas nós não temos mais esse sistema, né? Também tivemos na época o sistema de assistência, né? Através do auxílio emergencial, né? E agora nós não temos. Então, quando a gente trabalha com decisão em saúde pública, a gente, é como você trabalhar com medicamento, você tem que pensar nos efeitos, né, desejados e nos indesejados também. Então, você não quer criar um problema e tratar um problema e criar um problema muitas vezes pior, né? Então, essa questão do lockdown, assim, eu discordo muito do Nicoleles nisso daí, sabe? Certo. Não há uma arma pior do que uma bomba nuclear mal utilizada, né? Porque vai causar muitos danos colaterais. E o lockdown, da forma como ele é feito, né, foi feito no Brasil de forma inespecífica, né, ele causou muitos danos colaterais, né? Então, o lockdown ele tem que ser feito de forma cirúrgica, né, de forma precisa, no momento correto e aplicado da forma correta. Ou seja, não se justifica você considerar um país, né, em dimensões continentais como o Brasil, e se falar em fazer um lockdown a nível nacional. Isso não existe, né? Isso é absolutamente... Isso aí, você vê o exemplo da China, né, como ela conseguiu controlar a pandemia. Epidemiologicamente, você tem que usar as armas da melhor forma possível, as armas que tem. E o lockdown, ele deve ser usado de forma precisa, no momento correto e da forma e onde ele precisa ser utilizado, né? Então, a gente não pode descartar a possibilidade de que algumas cidades, talvez alguns bairros, né, talvez alguns estados precisem de lockdown, né? De fato, o Amazonas é um exemplo claro disso, né? O Amazonas, o lockdown não foi, a decisão pelo lockdown não foi tomada, né? E você teve aí uma crise que se estendeu por muito mais tempo do que deveria, né? Mas você não pode também tentar implementar um lockdown, por exemplo, né, a nível de uma região como o Nordeste, né, e penalizar aí todo um sistema, cadeia produtiva, que daqui a pouco você pode entrar num colapso social muito grave, né? Então, as medidas elas têm que ser tomadas, né, no tempo certo, né, e também, como eu já falei aqui antes, tem que ser administradas na dose correta, né? Nem mais nem menos, porque aí você começa a causar desequilíbrios no sistema. Eu acho, doutor, que o senhor está certíssimo. Esses radicalismos também não resolvem, já observamos isso. Eu acho até, doutor,
eu estou lembrando agora que eu participei muito. Eu estava em Manaus quando da Copa de 2014, até fiz alguns trabalhos ligados na época à FIFA. E eu me lembro que, falando ainda, né, no Nicoleles, no Miguel, ele preparou toda aquela sistemática que era para aquela pessoa com uma certa deficiência de mobilidade, ia dar um chute, é uma estrutura robótica, e preparou tudo na abertura da Copa e não foi mostrado. Acho que é por isso, ele é muito radical, a FIFA disse, mostra não. Mas foi um momento bacana, ele é um grande cientista, não é isso, doutor? É isso mesmo, é isso mesmo. Isso não tira o mérito dele na ciência que ele pratica, né? O que ele estuda, realmente ele é muito bom nisso daí. Mas, assim como na neurociência, você é muito focado na motricidade e nos movimentos, mas você tem que levar isso a um contexto mais amplo, que é o contexto de tomada de decisões, né? O que você tem em volta de você, o que você vê no dia a dia, né? Talvez a realidade onde ele vive nos Estados Unidos é um pouco diferente, o sistema de amparo social é um pouco diferente, talvez muito diferente do nosso. Então não dá para a gente copiar decisões, tá? A gente tem que considerar todas as medidas possíveis, adaptar ao nosso contexto, né, e tentar sempre prever, olhar para esses dois lados, o efeito desejado e o efeito indesejado, né? Doutor, ou seja, temos que fazer a nossa parte. Eu vejo o compromisso, sinceramente, do governo estadual, dos governos municipais. Quase toda semana eu recebo aqui, de forma bem interessante, através aqui das comunidades, as imagens. O governo do estado abrindo leitos de UTI, a mesma coisa também a prefeitura, ou seja, todos estão trabalhando. Agora, por outro lado, doutor, também vejo que se não houver essa união, essa cooperação, talvez venhamos a fracassar. Qual é o pensamento do senhor? Com certeza, isso aí é a linha de raciocínio correta, né? O Estado tem um plano de contingência, né, em termos de leitos de UTI, que podem ser relocados para o tratamento de pacientes com Covid, mas quando você retira um leito de UTI, por exemplo, de um paciente coronariano, uma unidade coronariana, né, e coloca para a UTI, aí você tem que se fazer a pergunta, e como é que você vai tratar os pacientes que têm problemas, doenças cardiovasculares, né? Essas pessoas, elas não vão deixar de ter doenças cardiovasculares por causa do Covid. Então, aí você resolve um problema, mas aí você fica descoberto para outro problema. Então, essa sobrecarga do sistema, ela tem esse outro lado aí, esse efeito colateral, que é de muitas vezes você expor a população, né, a falta de tratamentos, né, e isso aí vai acarretar também em problemas de saúde e em mortes. Então como eu falei, a solução para essa crise da Covid, ela não começa pela UTI. A UTI é a última tentativa, e quando nós chegamos a um ponto em que nós estamos com UTI sobrecarregadas, não precisa estar faltando leitos, mas quando nós estamos com UTIs lotadas, aí você já está meio caminho, a batalha já está meio caminho perdida, né? Porque aí você já terá muito mais mortes do que deveria. Então a UTI não é a solução para a crise. A solução não começa por aí, apenas termina aí, e mesmo terminando, ela não vai ser efetiva, porque nós perderemos muitas vidas se nós deixarmos as pessoas lotarem as UTIs. Estamos aqui ao vivo, só lembrando, edição número 81 do programa Saúde Master, aqui pela querida TV Master. Como eu havia dito, no decorrer dessa próxima semana, nós teremos no horário habitual do Saúde Master, ou seja, de 22h30, 10h30 da noite, até 0h, até meia-noite, nós teremos algumas edições no decorrer da semana. Sempre com atrações da saúde, eu uso essa palavra, mas são grandes médicos, grandes profissionais da área de saúde que salvam vidas, não só no dia a dia, na sua profissão, mas salvam vidas também quando estão aqui dando a informação. Aí eu já quero dar alguns avisos no decorrer da próxima semana, alguns avisos. Nós vamos ter aqui o doutor Johnny Wesley,
ele é diretor técnico do Hospital das Clínicas de Campina Grande. Vai estar aqui na quarta-feira no programa Saúde Master. Também a doutora Marcele Maia Catão, que é pediatra de Campina Grande também, vai estar também na quarta-feira aqui. São profissionais que estarão, repito, falando sobre o momento em relação às suas especialidades. E doutor, eu lendo ontem à noite e também interagimos, eu acho que já era 1h da manhã e a gente conversando, viu, doutor? Não deixo o senhor nem dormir, né, doutor? Desculpa, viu, doutor? Mas, doutor, deixa eu dizer uma coisa. Nas minhas pesquisas, a gente começa a ficar preocupado quando as pessoas, muitas, banalizam essa doença. Aí eu leio ontem à noite, uma notícia bem recente. Pós-Covid, as pessoas que passaram pela Covid, já se detectou cerca de 200 patologias no pós-Covid. Imagina, doutor, ou seja, você passou pela Covid, você saiu de um hospital, não está mais com a doença, vamos pensar assim. Mas adiante, a maioria tem que ficar em tratamento, repito, já foram detectadas mais de 200 patologias pós-Covid. E aí, doutor? A frequência dessas complicações, né, pós-Covid, assim como a intensidade delas é muito alta, né? Além disso, você tem, por exemplo, um estudo mostrando, foi publicado há pouco tempo atrás, que 1 a cada 4 pacientes que foram entubados, né, por Covid, eles irão a óbito, né, como uma consequência, uma complicação, né, relacionada a outras doenças, né, a outros problemas que decorrem do dano que a doença causa aos pulmões, né, à pessoa. Então, 1 a cada 4 sobreviventes, né, é uma incidência muito alta. Então, a gente vê que isso aí também requer todo um cuidado, né? A gente tem um contingente muito grande de pacientes que estão saindo de UTIs, né? E a gente precisa acompanhá-los muito bem para evitar que a gente tenha mais perdas, né, depois da alta do paciente, depois que o paciente tenha vencido a batalha contra o Covid. Então, realmente, é uma doença que é melhor não ter, né? A melhor solução para ela é não se expor e não tê-la. Doutor Ricardo Azevedo, vamos falar agora sobre as vacinas. Vamos falar de esperança, também de vida, já que as vacinas estão evoluindo, a gente tem muita novidade. O doutor é realmente um especialista em profundidade. Doutor, eu sei, eu tenho a exatidão do que eu vou dizer. Quando a gente fala, por exemplo, Coronavac ou qualquer vacina, o senhor sabe profundamente, devem ser muitas e muitas páginas, tudo sobre a vacina. Como também as vacinas da Johnson & Johnson, da Moderna, todas que eu acho que em algum momento vão chegar, se Deus quiser. Mas qual a minha preocupação, e vou pedir, obviamente, a análise do senhor. Os Estados Unidos estão conseguindo, por dia, vacinar cerca de 2 milhões de pessoas. E aí, doutor? E o Brasil, doutor? Boa pergunta, Fábio. Eu não sei te falar, né? Mas o que eu suspeito aqui, a minha suspeita é que nós estamos vacinando muito mal, sabe? Porque as pessoas que precisam ser vacinadas agora são as pessoas que têm maior risco de morrer, né? Se você não vacinar logo esses, nós continuaremos tendo o mesmo problema da UTI. Essas pessoas, elas continuarão chegando nas UTIs, né? Essas pessoas que são mais susceptíveis a ter formas graves da doença, você terá lotação de UTIs, você terá lockdowns. Então, vacinar só, o contador de vacinas, ele não reflete muito o possível impacto que nós podemos ter se soubermos utilizar bem as vacinas, aplicar naquelas pessoas que realmente precisam, naqueles grupos que nós sabemos que se sofrerem um contágio irão terminar com alta chance na UTI, né? Então, realmente tem que se vacinar bem, não é só vacinar, não é só a quantidade. Então, eu sou muito otimista em relação às vacinas, né?
Existem países que têm acesso a múltiplas vacinas e múltiplas tecnologias, algumas mais eficazes do que outras, né? Nós temos aqui atualmente duas possibilidades, que é a Coronavac e a Shadox, que é a vacina de Oxford, né? Então nós temos que saber como utilizar, né? Utilizá-las da melhor forma possível, né? Porque senão a gente, né, estamos vivendo num contexto em que os recursos são limitados. Então a gente tem que usar da inteligência, né, a inteligência divina que Deus nos deu para tomar as melhores decisões, né, e tentar conter essa crise da forma menos traumática para a sociedade. E isso eu não estou vendo atualmente, sabe? Eu estou achando que nós estamos fracassando muito nesse objetivo de vacinar bem, sabe? E por isso nós estamos agora começando a pagar um preço, né? Porque nós temos aqui já, estamos no momento, né? Estamos entrando em março, né? Praticamente um mês e meio depois que tivemos acesso às vacinas, e você vê a situação nos estados, né? Os problemas decorrentes de lotação de leitos, o número de novos casos, o avanço epidemiológico, né? Isso me faz infelizmente, né, pensar que não estamos tendo muito sucesso na forma como vacinamos. Doutor Ricardo, esse é o meu pensamento também. Eu estive observando que os Estados Unidos, né, com esse dinamismo, essa semana as farmácias nos Estados Unidos, começou com 6.400 farmácias, começaram a disponibilizar a vacina, seguindo todo o critério lógico, de graça. E a gente já nota, doutor, estava olhando, 2,8, índice de letalidade, vai diminuindo, nos Estados Unidos já está em 1,8. Quer dizer, já podemos dizer com exatidão, isso vale para o Brasil, vale para a Paraíba, que a vacina está funcionando. Não é isso, doutor? Está. Nos locais onde há uma estratégia clara, inteligente de vacinação, você já está colhendo os resultados. Eu estava checando dentro do Johns Hopkins, do sistema Johns Hopkins, você já tem previsões de que a pandemia estará sob controle lá nos Estados Unidos já entre abril e maio, né? Então, eles deixarão de viver, já estarão em outra realidade, né? Realidade pós-pandemia. Enquanto as nossas previsões já não são tão boas assim, né? Israel, por exemplo, tem tido resultados excelentes. Israel reduziu drasticamente as internações e a mortalidade por Covid, né? Então, isso aí é uma prova viva, né? Uma prova em tempo real dos efeitos benéficos da vacinação, né? Da estratégia de vacinação inteligente. Doutor, quando a gente vê a China, creio que com mais de 1 bilhão de habitantes, aí eu estava lendo, né, no meu aprofundamento, há 8 meses que não morre ninguém de Covid na China. Doutor, será que isso é verdade? É verdade, por incrível que pareça. É verdade, doutor, porque eu fico pensando, como é que eles conseguiram? É porque se botar um pé fora de casa eles prendem, doutor? O que será, doutor? É por aí mesmo, é Fábio. Por aí, né? Que lei é lei lá. Lei é né? lei, né? E você, em um regime autoritário, então, como totalitário, como o regime chinês, né? Então, as pessoas, elas sempre têm um nível de, digamos, de disciplina muito alto, né? Quase idolatria aos seus líderes, né? Então, e os líderes lá, eles são muito estritos. Eles viveram várias crises, né? O SARS-CoV-1 que tinha inclusive uma letalidade maior do que o nosso SARS-CoV-2, né? O Covid-19, é um exemplo disso, né? Eles tiveram alguns surtos, né? Em várias cidades chinesas e conseguiram conter todos eles epidemiologicamente, né? Então, o controle epidemiológico é uma arma excepcional quando ele é bem empregado, né? Agora, ele não depende só de leis, depende de leis, né, da aplicação das leis, né, leis que são voltadas para a saúde pública e também da cooperação da sociedade, né? Então, são esses três pilares. Não adianta você ter só a lei, você tem que ter as regras, você tem que fiscalizar, monitorar
você tem que implementá-las, senão você não vai ter resultados. Você tem aqui muitas regras e muito pouco monitoramento, muito pouco fiscalização e implementação. Então, isso aí termina se tornando o que nós vemos com a quase inexistência de controle epidemiológico do Covid aqui no Brasil, né, é muito parecido com o que acontece com a nossa violência. Né? Você tem leis, regras que não funcionam, ou mesmo que fossem leis e regras boas, deveriam funcionar, mas também não funcionam porque não são implementadas, não são executadas corretamente. Então, o caso chinês é verdade, sim, eles têm um controle epidemiológico severo, eles não colocam a luta deles, né, as chances dele em leitos de UTI, nem em vacinas. Eles estão apostando mesmo no que funciona para eles, que é o controle epidemiológico. Doutor Ricardo Azevedo, eu fico de noite, né? Tem muitas madrugadas que eu fico realmente estudando, mas com saúde, eu fico contente, viu, doutor? E o senhor sabe que várias e várias noites, né? O senhor dorme tarde também, né, doutor? Ou é por minha causa? Não, é porque realmente eu tenho esse hábito de estudar à noite, né? De ler à noite. Eu tenho, desde tempos de faculdade, eu sempre fui mais produtivo à noite, em altas horas, quando o ambiente está mais tranquilo, né? Ô doutor, aí nesse pensamento noturno, eu não sei se isso é uma doidice não que eu vou falar, viu doutor? Eu fiquei pensando assim, será que, eu não digo esse ano, mas daqui a alguns anos, ou o próximo ano, a gente vai chegar assim no Brasil e ver, por exemplo, compre 2 vacinas e ganhe a terceira. Ou então, compre 3 vacinas e ganhe um tratamento de saúde. Doutor, isso seria tão bom, porque está vindo muita vacina, só falta chegar aqui no Brasil, não é isso, doutor? Exatamente, Fábio. Seria ótimo que as coisas acontecessem assim, né? Mas veja bem, o raciocínio tupiniquim é um pouco diferente disso aí, né? Você vê que agora há pouco mesmo eu vi uma notícia, né, de um projeto que foi aprovado no Senado que permite a importação de vacinas por empresas privadas, né, que é para disponibilizarem ao público, né? E o projeto era o seguinte: na realidade, a empresa que importasse a vacina, ela teria que destinar 50% das vacinas ao serviço público, né, para distribuição. Ora, só que você sabe que se o importador fizer isso, então aquelas 50% que vão lá para a prateleira para ser disponibilizada, para ser vendida, na realidade elas vão pelo menos custar o dobro, né? Então o raciocínio aqui, eu acredito que as pessoas que estão tomando decisões por nós, elas talvez não estejam tendo uma oportunidade de pensar claramente sobre o impacto dessas decisões, porque se há algo que nos ajudaria muito agora, seria o setor privado ter acesso às vacinas e também poder disponibilizá-las a um custo justo, um custo razoável, acessível, né? Porque cada pessoa que pudesse comprar uma vacina no setor privado estaria aliviando o SUS, o Sistema Único de Saúde, desse ônus, né? Então, por que você vai penalizar essas pessoas? Então, é algo que completamente foge à lógica, né? Então, eu não sei muito bem, eu estou achando que o Miguel Nicoleles deveria ir lá para Brasília, né, com a neurociência dele, tentar entender um pouco a linha de raciocínio e o que passa na tomada de decisões do pessoal em Brasília, né? Mas, enfim, mas eu acredito que nós passaremos, sim, por mais ondas de vacinação, né, e no futuro próximo nós teremos, eu mesmo, né, com a vacina que eu tomei, eu considero um paliativo, né? Ela vai me proteger por um tempo, mas eu sei que, como vacina da influenza, as vacinas de vírus inativado, elas não dão proteção a longo prazo. Então, eu sei que, em uma questão de tempo, né, eu terei que me vacinar novamente, ou com este mesmo tipo de vacina, ou com outro tipo de vacina, né? Eu só torço que o Instituto Butantan esteja monitorando as respostas imunes de pessoas vacinadas com Coronavac, né? E torço mais ainda, né, que os chineses da Sinovac, eles permitam, né, que nós tenhamos acesso aos dados, né, porque nós estamos ainda, né, navegando no escuro com relação a alguns critérios, alguns parâmetros do ponto de vista de efeito de vacina, né. Então, eu acredito que não existe uma justificativa ética, né, ou legal para você esconder dados da população. Então, nós precisamos saber por quanto tempo existirá esse efeito protetor, né?
e para o governo, para nós podermos nos programar para ter talvez uma terceira dose da vacina, uma quarta dose e criar um programa de vacinação. Né? Isso é mais que justo, né, para nós, como população, como nação. Vocês estão ao vivo aqui nesse sábado chuvoso para toda a Paraíba do programa Saúde Master, edição de número 81. Eu quero fazer alguns agradecimentos a alguns médicos aqui. É lógico que foi uma semana, estão sendo semanas muito agitadas, mas hoje o programa conta com pessoas, vamos dizer assim, chaves, que emitem, que mandam informações realmente que ajudam no balizamento e no desenvolvimento de todo o programa. Portanto, eu quero falar aqui do Dr. Eduardo Pachu, que vai estar na próxima semana em uma das edições aqui do Saúde Master, Dr. Edgar Tagino. Quero agradecer muito ao secretário de Saúde, o Dr. Fábio Rocha, e também ao Dr. Geraldo Medeiros. Em especial aqui, ele vai saber por que eu estou falando, e ele vai estar aqui também na próxima semana à noite, o Dr. Ítalo Kumamoto. Doutor, além de um grande médico, o senhor é um extraordinário ser humano. Muito obrigado, viu, doutor? Doutor Laércio Bragança, que é o diretor aqui do Hospital Geral, né, o de Trauma, que está fazendo um trabalho excelente, me ligou essa semana, disse que tem muita novidade adiante para retornar aqui ao hospital. Tenho que agradecer também imensamente ao doutor Glauter Ramalho, o presidente da Unimed de João Pessoa. Doutor Glauter, deixa eu dizer uma coisa ao senhor aqui e a todo o público. Eu não sei como é o caso aí de reeleição na Unimed, eu não entendo muito disso, ou seja, se é a cada 2 anos, 4 anos, mas uma coisa eu quero dizer, eu sou o cabo eleitoral do senhor, eu vou ficar lá na frente com a placa, não sou médico, mas realmente o trabalho que o senhor está fazendo é extraordinário, muito obrigado. E por fim, eu quero agradecer a 2 médicos. Eles fazem parte da direção lá do Hospital Português do Recife e do Hospital da Restauração. Já estiveram aqui, foram entrevistados os doutores Euclides e o doutor Clóvis. Eles devem estar agora operando com o robô lá no Hospital Português. Só que eles chegaram para mim nesse momento, e eu faço questão de dizer isso. Eles chegaram, disseram, Fábio, nós temos 100 médicos e profissionais da área de saúde aqui no Hospital Português que podem, a qualquer momento que você precisar, vir até o seu programa. Eu realmente, assim, foi um momento que eu me emocionei, é um momento de credibilidade, é um momento de um trabalho de 1 ano e meio, e eles, 2 diretores, mas principalmente médicos que salvam vidas, dedicados, e a gente ouvir isso desses médicos é motivo realmente de muito orgulho. Portanto, muito obrigado, doutor Euclides, doutor Clóvis. Tenho certeza que eu vou prestar, e como o senhor disse, como o programa é à noite, o Recife, né, vem do Recife, é pertinho, como os senhores vieram, pega o carro, está aqui rapidamente, muitas vezes tem que voltar no mesmo dia ou na mesma noite para operar, mas é muito importante saber que temos a qualidade desses médicos à disposição do programa Saúde Master. Muito obrigado de coração a todos que estão de alguma forma contribuindo. E eu queria falar agora de um dos nossos patrocinadores, que é o Laboratório Maurílio de Almeida. É lógico, o Laboratório Maurílio de Almeida continua executando ou fazendo os exames da Covid e continuará. Esse exame aí, vamos dizer, o mais preciso, que é o PCR, lá no Maurílio de Almeida, saem até 48 horas. Mas é lógico, devido à urgência, devido aos casos ou aos muitos casos, na maioria das vezes você tem um resultado no mesmo dia, mas com todo o balizamento, com toda a precisão absoluta que caracteriza
os 70 anos e as quase 50 unidades do laboratório Maurílio de Almeida. Tem também esse exame aí, o sorológico, que o resultado sai no mesmo dia. Portanto, o Maurílio de Almeida está pronto, sempre, com unidades inclusive 24 horas. Você pode consultar aí no site mauriliodealmeida.com.br ou então, está aparecendo agora, baixar o aplicativo. É bem fácil, rápido e com poucos toques você terá o Maurílio de Almeida na palma da mão. E lá no Maurílio também são feitos mais de 3.000 outros exames. Portanto, as pessoas têm que continuar, principalmente se cuidando, fazendo seu check-up, lógico, através das consultas médicas, tendo todo o direcionamento e balizamento. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, Maurílio de Almeida sempre. Doutor Ricardo, vamos falar um pouquinho da vacina da Johnson & Johnson. Eu fiquei contente porque ela é muito eficaz. Pelo que eu li, só precisa de uma dose nesse momento e pode ser acondicionada nesses freezers aqui do Brasil naturalmente. E aí, doutor? É isso mesmo. A vacina da Johnson & Johnson, ela se utiliza de uma plataforma de vacinação muito versátil, né? Então, ela, assim como a vacina de Oxford, é uma vacina que com uma dose você já atinge aí uma proteção acima de 70%, né? Existem poucas vacinas no mundo atualmente em que existe um compromisso do fabricante em distribuí-la e disponibilizá-la a preço de custo, né? E essas duas notórias por isso são exatamente a de Oxford, né, que é comercializada e fabricada pela AstraZeneca. Então, existe um compromisso ali de você fornecer, da AstraZeneca, de fornecer essa vacina a preço de custo por um ano, né, e depois disso continuar fornecendo a preço de custo aos países, digamos, em desenvolvimento, países mais pobres. E da Johnson também existe esse compromisso. Então, são vacinas em que haverá uma demanda muito grande por elas, né? A vacina de Oxford, ela tem também um efeito, né, com uma dose, e tem um efeito adicional publicado recentemente, que é em reduzir a transmissão, né? Então, ela não só reduz as formas graves, de formas graves para formas leves, né, essa proteção de formas, digamos, mais mórbidas da doença, mas ela também reduz a taxa de positividade do PCR, né, também no mesmo nível, entre 60% e 70%, o que é muito bom porque isso significa que ela reduz a transmissão, né? Então, é muito provável que a vacina da Johnson, por se utilizar de uma plataforma viral, né, uma plataforma vacinal semelhante, tenha um efeito parecido, né? A gente tem escutado de várias vacinas, essas vacinas, esses dados precisam ser analisados, sabe, Fábio? Me preocupa muito, eu vi uma notícia essa semana em que parece que agora se criaram aqui uma ponte no mecanismo, digamos, um atalho regulatório para permitir que se importe vacinas sem autorização da Anvisa, né? Na realidade, eu era crítico da Anvisa, porque eu achei que a revisão que eles fizeram das duas vacinas aprovadas, claro que foram aprovadas em caráter emergencial, mas foram revisões superficiais, né, e permitiram que os governos fizessem suas distorções, né, ou que não considerassem aspectos peculiares de cada uma dessas vacinas. Mas passar por cima da Anvisa é algo ainda mais preocupante, né, porque você tem, por exemplo, se fala muito de plataformas como a plataforma da Sputnik, né? A vacina da Sputnik se utiliza de plataformas virais de adenovírus, né, que isso precisa ser considerado, colocado no contexto onde ele vai ser utilizado, né? Então, porque ela funciona na Rússia, não significa que funciona no Brasil. Por quê? Porque as pessoas no Brasil podem já ter sido expostas àquele adenovírus, aquele tipo de vírus, e já ter imunidade ao vírus. Então, quando você injetar a vacina na pessoa, ela pode apenas reagir e já conter aquele vírus antes do vírus conseguir provocar a imunidade contra o coronavírus, né? Então, de fato, eu fui checar, por exemplo, se aqui no Brasil
existe soroprevalência de anticorpos contra os adenovírus utilizados pela vacina da Sputnik, e encontrei que existe. Existe, inclusive, um trabalho de tese de Santa Catarina mostrando que essa plataforma viral da Sputnik, você pode encontrar já imunidade, né, soroprevalência aqui no nosso país. Então, não é qualquer vacina que funciona lá fora que vai funcionar aqui no Brasil. Então, os dados têm que ser analisados, e agora, mais do que em qualquer outro momento, nós precisamos fazer análise de subgrupo, né? Porque também não significa que a vacina que funciona em média, né, como foi testada, ela significa para todos os subgrupos. E o que são subgrupos? Subgrupos são, por exemplo, idosos, né, crianças, gestantes. Né? Então, a gente vê um efeito, né, manada quase que entorpecedor das vacinas nas pessoas, e achar que as vacinas elas são todas iguais e funcionam todas do mesmo jeito para todos, mas não é bem assim, sabe? Em nenhum momento da ciência se tornou tão importante você olhar para essas características de cada subgrupo, né? A gente sabe que algumas vacinas elas têm talvez um efeito que a gente pode extrapolar para um número muito grande de pessoas, mas outras talvez tenham um efeito mais restrito. Então, a vacina da Johnson é uma vacina que tem um potencial muito grande, né? Eu acredito que a Anvisa deveria, quando receber esses tipos de petições, né, pedidos de aprovação, tem que solicitar, tem que exigir do fabricante da vacina que seja analisado como subgrupo a população brasileira. Tá? Por quê? Porque existe um potencial, como eu falei, dessas vacinas, das pessoas aqui no Brasil terem uma exposição, terem já uma soroprevalência, uma resistência a esse tipo de plataforma viral que se utiliza de vetor viral. Né? Mas que, de antemão, os dados da vacina da Johnson são muito bons porque as análises de subgrupo, né, que foram feitas, assim como a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, né, da BioNTech, ela mostra que ela funciona, né, pelo menos até agora, em todos os subgrupos analisados. Então, isso é muito bom. Doutor Ricardo Azevedo, eu estou com um pensamento aqui na linha da vacina. Lógico, já avisamos aqui, o senhor foi vacinado, a Coronavac, já a primeira e a segunda dose. Doutor, qual será o momento que, por exemplo, o senhor vai verificar, através de um exame, a taxa, vamos dizer assim, de anticorpos? Como é que isso funciona? Porque algumas pessoas já estão com a segunda dose, talvez, certamente, pessoas já tenham feito o teste para saber se foram criados esses anticorpos. É essa a linha de raciocínio, doutor? É isso mesmo, Fábio. Infelizmente, esses dados deveriam ter sido disponibilizados pelo patrocinador do estudo, que foi o Butantan, né? Mas por cláusulas de confidencialidade, né? Algo inexplicável, né? Isso é uma distorção tremenda da ciência, isso merece um outro programa só para discutir sobre bioética aqui. Sim. Mas não foram divulgados. Né? Então, o que nós temos, o que eu estou fazendo é o que, na realidade, o que deveriam ter feito já publicado, que é monitorando os meus anticorpos. Né? Então, eu fiz um teste sorológico quantitativo, né? Esses laboratórios aqui estão muito bem equipados para fazer isso. Eu fiz antes da vacinação, né? E vou repetir aproximadamente 2 a 3 semanas após a segunda dose para ver o nível de anticorpos que eu desenvolvi. Né? Veja bem, a gente tem vários tipos de anticorpos. Né? Nós não estamos medindo de rotina os anticorpos neutralizantes. Né? Esses são considerados os anticorpos mais importantes ali para combater o vírus. Né? Nem todo anticorpo contra o vírus é um anticorpo benéfico. Né? Você pode desenvolver anticorpos contra o vírus que, na realidade, podem facilitar o processo de disseminação viral, porque eles podem não ser específicos e não conseguirem neutralizar ali aquela proteína do vírus que o vírus se utiliza para se encaixar e penetrar na célula. Então, nem todos os anticorpos são anticorpos benéficos, mas de uma forma geral, global, você pode fazer o teste sorológico, sim, né, do IgG, né, para ver o seu nível de imunidade, IgM também, e acompanhar isso aí e monitorar. Né. Mas eu acredito, né, e eu torço muito que o Butantan, como instituição séria que né, vá publicar os dados, né, mostrando quando, né, nós precisaremos de ter um reforço dessa vacina Coronavac. Né. Doutor, aquela pergunta clássica mais uma vez. Eu sei que o senhor já falou que talvez adiante, né,
precise tomar outra vacina, enfim, muita coisa ainda é indeterminada. Mas se tivéssemos, doutor Ricardo, aqui todas as vacinas que já estão disponíveis, eu me lembro agora também da Moderna, todas, e o senhor vai ter que tomar, estão todas dispostas aqui na bancada que salva vidas do programa Saúde Master. Qual a vacina que o senhor iria escolher nesse momento? Olha, se a disponibilidade, nosso contexto não fosse o fator limitante aqui, né, eu talvez iria com das vacinas baseadas em RNA mensageiro, da Moderna ou da Pfizer, né, porque elas são muito específicas, elas provocam reação imune muito forte, né, são plataformas excepcionais, né, porque elas conseguem ali, e outra coisa, são muito versáteis, porque se acontecer, por exemplo, de você ter uma variante que pode não ser susceptível à resposta imune induzida por essas vacinas, é muito fácil você contornar isso e redesenhar a vacina para atingir essas variantes. Então, na minha opinião, essas vacinas são as mais, talvez, versáteis, mais precisas, né? Embora que possam causar também um pouco mais de reações. Mas, claro que você espera da vacina mais potente também reações um pouco mais severas. Mas a vacina de Oxford que nós temos, ela é muito boa, né? Ela provoca uma reação imune excelente em idosos, né? Ela provoca resposta imune em idosos, tanto humoral quanto resposta linfocitária a longo prazo, né? Então isso foi muito bem estudado, cerca de 400 idosos, 200 acima de 70 anos, né? Então você tem marcadores de resposta imune que são muito bons, por isso que nós temos aí assumido uma batalha, né? Junto com o Ministério Público, para disponibilizar essas vacinas para as pessoas mais expostas, né, à doença, principalmente de formas mais graves. A vacina Coronavac, ela tem uma resposta imune leve, né, ela provoca, por exemplo, só para colocar isso no contexto geral, a resposta humoral, a resposta imune que é provocada pela vacina, que é induzida pela vacina Coronavac após as 2 doses, ela é equivalente a 1/3 da resposta que um indivíduo convalescente, um indivíduo que teve Covid, desenvolveu, né? Então, é uma resposta melhor do que você não ter uma imunidade, né? Mas é uma resposta relativamente leve, né? Então, talvez ela não seja suficiente para proteger pessoas muito susceptíveis, né? Então, é isso que nos preocupa, né? Não existem dados suficientes em idosos que mostrem esse efeito protetor, né? Então, assim, a gente tem que monitorar os efeitos das vacinas, tem muita ciência em andamento, mas nós temos 2 alternativas muito boas aqui, a Oxford e a Coronavac, mas nós não estamos sabendo, na minha opinião, utilizá-las da melhor forma, né? Então, isso precisa ser revisto pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias de saúde também. Doutor Ricardo Azevedo, nós chegamos no final dessa edição especial do programa Saúde Master. Doutor, eu queria, assim, no decorrer da semana, como eu já falei para o nosso grande público, nós vamos ter algumas edições no horário da noite do programa Saúde Master. Edições eu estou caracterizando como especiais. E eu quero contar mais com o senhor, viu, doutor? Vou explorar o senhor mais um pouco. Pois não, Fábio, eu estou à disposição, né? O que a gente puder ajudar, é muito louvável a sua intenção e o objetivo do seu programa, né? Quando você me ligou ontem falando da necessidade, diante do contexto epidemiológico aqui no Paraíba, de falar um pouco mais sobre o Covid, né? Eu me coloquei logo à disposição, né? E eu continuo à disposição porque a gente precisa informar o nosso público, né? Na verdade, a gente precisa informar todos, não só o público, né? Mesmo os tomadores de decisão precisam ser informados e educados também, né? Existe talvez a mente das pessoas estejam tão nubladas quanto João Pessoa estava ontem à noite. Não sei se você percebeu ali na BR, depois das chuvas, como estava nublada, né? Muita água. Então as pessoas precisam ter mais clareza nas informações, entender e respeitar mais a ciência, né? Saber se utilizar delas em seu favor, em nosso favor, em favor da sociedade. Então nós estamos aqui para isso, é um prazer poder ajudar. Obrigado, doutor. E a clínica do senhor de oftalmologia? Eu sei que tem muitas novidades, teremos mais adiante um programa aqui especial, porque é fantástico também quando eu leio
sobre as novidades na área da oftalmologia, não é isso, doutor? Teremos sim, Fábio. Será um prazer imenso, né, poder vir aqui no seu programa, conversar mais sobre a oftalmologia, algo tão inspirador para nós, né? E especialmente se a gente puder fazer isso em um momento em que a nossa crise epidemiológica esteja mais controlada, né? De fato, a gente tem trabalhado, né? Nós não sequer paramos de trabalhar uma semana desde o início da pandemia. Nós temos mantido, né, o nosso acompanhamento, tratamento de pacientes. Aqui pertinho da TV Master, né, doutor? Aqui pertinho, Eu estou até para fazer uma visita ao senhor, viu, doutor? Porque a correria é tão grande. A Vision fica aqui na Epitácio Pessoa, 3308, né? O número de telefone é 3031-5225. Nós atendemos lá, temos uma equipe fabulosa, né, fantástica, profissionais muito especializados e muito éticos também, muito comprometidos com a nossa causa. Então, nós não paramos de trabalhar, né, continuamos dando o suporte, né, temos um protocolo muito eficiente lá de segurança, né, algo que, inclusive, é importante a gente entrar um pouco nesse assunto, né? Nesse momento atual de crise, né, esse protocolo de segurança tem que ser seguido estritamente, tá? Isso é outro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Então, você faça a sua parte, mas você, né, tente ajudar o seu comerciante, né, o seu prestador de serviço, porque eles vão precisar de você, de ajuda, eles não têm nenhum suporte assistencial nesse momento, né? E quando você precisar sair de casa, saia com segurança, né? Use máscaras, né? De preferência, máscaras que tenham essa propriedade de que a gente chama máscara tipo grau cirúrgico, né? Que é a máscara tripla, que ela tem uma proteção maior, né? Evite ambientes fechados, né? Eu acho que a vigilância sanitária tem que começar a pensar, né, em se criar ambientes aqui mais arejados, né? Tentar criar leis aqui que obriguem estabelecimentos que estejam funcionando. Isso para o bem deles, Fábio, não é para o bem, é para o bem deles também, é para que eles possam continuar funcionando de portas abertas, sabe? Ambientes arejados, com janelas abertas, principalmente em ambientes em que as pessoas não utilizam máscara, como restaurantes, né? Eu tenho visto aqui alguns restaurantes que são hermeticamente fechados, né? Eles fecham o ambiente, né? Então, o risco de um ambiente desse, de alguém entrar contaminado e provocar um surto, né, um surto de proporções muito grandes, é alto, né, porque a diferença entre um ambiente arejado, em que você pode transmitir a doença para 5 pessoas que estão na sua mesa, e um ambiente fechado, né, sem ventilação, sem renovação de ar, é que naquele ambiente fechado você pode transmitir para o ambiente inteiro. Então, você vai sair dali, talvez, com 50 pessoas contaminadas, né? Então, aí você tem que olhar para os chineses, né? Os chineses. Verdade, doutor, que claro, falamos hoje. Que nós falamos hoje, né? Tanto do lado positivo quanto negativo, mas nós temos que ser inteligentes e tentar aprender com os erros dos outros e também ver onde eles acertaram, né? Então, essa perspectiva é importante. Nós temos que ajudar, nós não podemos parar a sociedade agora, a economia, né? E temos que nos cuidar bastante, né? Então, essa seria a mensagem que eu teria para dizer, né? Isso tudo para nós evitarmos um mal maior, né? Um lockdown de forma mais agressiva, mais estrita. Doutor Ricardo Azevedo, muito obrigado. E daqui agradecendo e encerrando o programa Saúde Master, muito obrigado pela grande audiência. Fiquem com Deus, muita saúde e até as várias edições que teremos sempre ao vivo no decorrer dessa próxima semana do programa Saúde Master.